dramaturgo, diretor e encenador. O paulista Márcio Marciano trocou São Paulo por João Pessoa há mais de uma década. Aqui, criou um grupo genuinamente paraibano, que tem reinventado o teatro com muita pesquisa, boas ideias e, acima de tudo, uma paixão enorme pela arte. No segundo caderno de hoje, você vai conhecer a brilhante trajetória do coletivo Alfenim. Com 10 anos de atuação aqui em João Pessoa, o Grupo Alfenim se tornou um dos principais do teatro aqui da cidade. Comigo, Márcio Marciano, para conversar sobre o grupo. Você que é paulista, o grupo que é paraibano. Queria começar do começo, né? Como é que você veio para João Pessoa e teve a iniciativa de criar o Alfenim? Bom, a ideia de vir para João Pessoa partiu, na verdade, de um projeto de vida meu e da minha companheira, que é a Paula Coelho, que hoje é professora na Universidade Federal aqui da Paraíba, no Departamento de Teatro. Na verdade, ela prestou concurso aqui para o departamento, foi aprovada, e aí a gente resolveu se mudar para cá para começar uma vida num outro lugar. Eu já conhecia a cidade de João Pessoa, já tinha passado aqui algumas vezes com a minha companhia de São Paulo, que era a Companhia do Latão. A gente fez parte aqui do FENARTE, 2 vezes a gente se apresentou no FENARTE. Eu gostava muito da cidade, e a gente falou, pode ser uma boa oportunidade da gente experimentar, viver fora de São Paulo, porque lá estava meio massacrante, e se não der certo a gente volta, né? E tem dado certo, porque já faz 12 anos que a gente está aqui, né? E aí, a minha ideia foi, chegando aqui, tentar dar continuidade a essa pesquisa em dramaturgia e encenação que eu comecei em São Paulo com a Companhia do Latão. Assim, os pressupostos conceituais e teóricos permanecem alguns daqueles que foram desenvolvidos lá nessa minha trajetória de 10 anos no Latão em São Paulo. Evidentemente que, chegando aqui em contato com artistas da terra, com outro tipo de experiência, com outra visão de mundo, outra visão do fazer teatral, evidentemente que esses pressupostos entraram em atrito, e um atrito bastante produtivo, e disso resultou o coletivo Teatro Alfenim, que não lembra em algumas coisas a Companhia do Latão, mas que tem uma identidade muito própria, que é composta desses artistas da terra. Por exemplo, o que é que lembra o Latão? Que é um grupo conceituado, né? Assim, eu sempre tive notícias do Latão, e quando eu soube que você estava aqui, para o pessoal do teatro, o Márcio está aqui e tal, o Márcio vai montar um grupo aqui. Lembro muito desse impacto da sua chegada aqui. Mas o que é que tem em comum o Alfenim com o Latão? Eu acho que algumas questões elas permanecem, assim como procedimentos de trabalho. Acho que a gente tem, tanto o Latão quanto o Alfenim, tem uma preocupação muito grande em refletir através dos espetáculos questões relativas à situação do Brasil hoje, pensando sempre historicamente essa situação do Brasil hoje, ou seja, refletindo a história do Brasil e buscando pontos de contato com a atualidade que a gente vive. Eu acho que isso é um ponto que permanece no Latão e permanece aqui no Alfenim. Existe como horizonte teórico que a gente sempre busca referências à obra e o pensamento do Bertolt Brecht, que é um dos principais dramaturgos do século XX, e disso, de alguma forma, influencia o modo da escrita, tanto do Latão quanto do Alfenim, apesar de que isso já sofreu inúmeras modificações, porque a circunstância histórica é hoje, são outras pessoas que estão trabalhando, mas algumas orientações de fundo, como pressuposto para início de trabalho, permanecem. Eu acho que, basicamente, isso é o que identifica um pouco o que tem em comum entre as duas companhias, que é essa vontade de refletir criticamente sobre a sociabilidade brasileira, sobre a formação do sujeito brasileiro, através dos espetáculos, sempre com uma cena que evita qualquer tipo de ilusionismo, uma cena que procura ser realista,
usando os elementos do teatro e o realismo do teatro para falar do mundo. Por isso a gente sempre coloca músicos em cena, os atores cantam em cena, executam as partituras musicais do espetáculo, trocam-se de roupa em cena, de figurino em cena, a mudança do cenário é feita à vista do público, não há nenhum elemento ilusionista que tente mostrar o que não é. Eu acho que são elementos que acabam unificando um pouco, ou dando alguma semelhança ao projeto artístico do Latão em São Paulo e ao projeto do Alfenim aqui em João Pessoa. Curioso. Então, assim, não é Broadway, não é Disney, entendeu? É uma coisa mais pé no chão, mais real, essa é a intenção, então. Sobretudo porque a gente procura trabalhar a partir dos meios que nós temos, né? Então, a gente está aqui em João Pessoa, nessa nossa sede aqui, a Casa Amarela, que foi construída, na verdade é um espaço alugado, mas que foi preparado ao longo desses anos. E como é um espaço pequeno, a cena também ela surge das limitações do próprio espaço, mas a gente procura sempre usar o mínimo para transformar esse mínimo em muitas coisas. Então, por exemplo, esse baú, se ele for cenário de uma peça, ele pode virar mesa, como ele pode virar um caixão de defuntos, como ele pode virar púlpito para um discurso de um político, ou, enfim, ele pode virar uma série de coisas, porque é uma cena que busca trabalhar a partir de um pacto de imaginações. A imaginação da cena em comunhão com a imaginação do público. E a partir daí é que a gente constrói o universo temático da peça, e a partir dessas convenções que são feitas à mostra do olhar do público, é que a gente vai construindo esse diálogo crítico sobre os assuntos que a gente vai tratando. O Alfenim, em 2017, fez 10 anos, né? Que aí o marco inicial é o Quebra-Quilos, o famoso espetáculo, elogiado. Vocês estão com 6 espetáculos no repertório. Antes da gente falar um pouco de cada um, eu queria que você fizesse um apanhado desses 10 anos, dessa experiência de conduzir teatro em João Pessoa, com um repertório tão bom. Eu acho que o Quebra-Quilos ele marca o início da trajetória, acho que por 2 aspectos fundamentais. Primeiro, porque foi um encontro entre mim e os artistas da terra, da Paraíba aqui. Eu lembro que, à época, eu conversei com o Everaldo Pontes e com o Nanego Lira, do Piolim, porque eu já os conhecia de circulação de festivais, e eu os conhecia, e perguntei para eles se eles poderiam me indicar pessoas aqui de João Pessoa que tinham esse perfil de teatro de grupo, de um processo de pesquisa continuada, e eles me passaram uma série de nomes. Eu entrei em contato com essas pessoas, algumas delas estão no Alfenim até hoje, como a Zezita Matos, Verônica Cavalcante, o Adriano Cabral, e com essas pessoas, eu fiz um convite a essas pessoas para trabalhar comigo, não com o intuito de montar um espetáculo. Eu não estava em busca de um elenco, de formar um elenco para montar um espetáculo meu. Eu estava em busca de pessoas dispostas a abraçar um projeto artístico de construção de uma dramaturgia autoral a partir de assuntos brasileiros, com uma pesquisa continuada, com um trabalho colaborativo na sala de ensaio. Isso foi muito novo aqui quando eu cheguei. Eu ia perguntar, justamente isso. Isso era uma das inovações que você trouxe lá do Latão, né? Essa proposta de ser uma coisa continuada, né? De fazer um espetáculo e de estudar isso, né? De vocês estudarem e pesquisarem bem isso aí. E eu acho que também um fator importante é que eu não chegava com a autoridade do encenador, né? Que dizia que tinha um projeto idealizado na minha cabeça e que dizia para as pessoas como é que elas deviam se comportar para chegar a materializar a minha ideia. A perspectiva não era essa do grande encenador. A perspectiva era: estamos no mesmo patamar, cada um com a sua experiência, cada um com o seu grau de contribuição possível, e vamos entrar juntos na sala de ensaio, colaborativamente, pesquisar, estudar um material e daí inventar de forma coletiva as soluções cênicas.
Essa perspectiva de trabalho em que todos os envolvidos, atores, atrizes, iluminadores, cenógrafos, figurinistas, enfim, todos aqueles que participaram do processo de construção da cena, passaram antes por um processo de apropriação dos meios de construção dessa cena. Portanto, eles eram tão autores quanto eu e quanto os demais que deram a sua contribuição. Nesse sentido, não é uma autoria coletiva, porque, ao final, eu assino a dramaturgia do texto final, porque eu dou um tratamento literário após esse trabalho na sala de ensaio, mas é uma autoria plural, onde todos se reconhecem como autores daquele projeto que, quando se abre ao público, ele não está acabado, ele está iniciando uma segunda fase de diálogo e de modificações que vem com esse contato com o público. E isso aqui em João Pessoa, eu não conhecia até então outras experiências semelhantes, talvez até houvesse, mas eu não conhecia. E foi um processo de aprendizado, de eu entender um pouco como os artistas daqui se reconheciam na cena e olhavam para a sua história e para a situação do país, deste ponto de vista, que é o ponto de vista de alguém que mora na Paraíba, que é um dos estados mais pobres da federação, com muitas dificuldades, mas que é um olhar tão importante quanto qualquer outro olhar e que ele é fundante da cena. Então, esse processo de aprendizado foi mútuo, tanto da minha parte de aprender com eles como operar essas referências todas e as matrizes culturais e populares aqui da região, quanto deles de também operarem esses procedimentos de trabalho que eu trazia dessa minha experiência que eu tinha em São Paulo. Ô, Márcio, e o público, como é que reagiu? Eu acho que a primeira reação foi muito intensa, muito boa. E aí, só para fazer um adendo aqui, como você falou, o público geralmente é um público pequeno, né? O espaço é pequeno, então não é aquele público que, sabe, por exemplo, de uma comédia que lota, não. É um público, inclusive, mais intimista, né? Que, digamos, aspas, sobe no palco com os atores. Como é que foi a experiência do público, do seu ponto de vista? Então, foi curioso, porque a gente fez uma primeira temporada na Piolim, na Casa Grande, lá na Piolim, que é um espaço pequeno. E a proximidade da cena com o público era total. Certo. Né? E a gente teve uma reação tão boa que a temporada, o espetáculo ficou muito mais tempo em cartaz do que estava previsto. Né? Também havia, naquela época, o comentário seguinte, falando, não, esse espetáculo é só para quem sabe, quem é de teatro, que conhece esses procedimentos e que está familiarizado com eles. Para o público comum, não chegaria, no espetáculo não chegaria ao público comum. E eu discutia isso, eu falei, não, é um espetáculo que, na origem, procura uma cena popular e que ela tem que ter comunicação com qualquer público, seja com o intelectual, seja com o trabalhador que não tem tantas oportunidades, seja com a dona de casa, seja com a criança, porque tem que ter algum elemento na cena que se comunique diretamente com todo tipo de público. E eu acho que a melhor prova no caso do Quebra-Quilos, foi quando a gente foi convidado a fazer o espetáculo no FENARTE, acho que uma das últimas edições do FENARTE, e a gente fez naquele espaço aberto, para 800 pessoas. No Teatro de Arena. No Teatro de Arena. E os atores ficaram assustadíssimos. Falaram, como é que a gente vai fazer um espetáculo que exige uma relação de proximidade com o público numa arena aberta, com todo tipo de interferência como essa? E eu disse, a gente vai ter que amplificar a forma, porque o espaço é maior, mas se a gente fizer o que a gente está acostumado a fazer, que é narrar uma boa história, eu tenho certeza que o teatro devolve. E, de fato, a gente conseguiu manter o público. Evidentemente que muita gente circulou, entrou e saiu, porque lá é muito grande. Mas boa parte do público assistiu até o final e foi uma ovação. Acho que foi uma dos aplausos mais calorosos que o Oferim já teve.
que Então, demonstra funcionou que muito bem. esse caráter popular da cena e de comunicação direta com o público. Evidente que há camadas, né? Se você tem outro repertório, você pode perceber outras camadas de significação. Mas a gente não perde de vista que todo espetáculo do Alfenim tem que ter uma boa comunicação, portanto é necessário que você, como ator, narrador, você tem que narrar uma boa história. E se você narra uma boa história, você encontra comunicação do lado de lá da cena. Então, Márcio, eu queria que você, no próximo bloco, ilustrasse um pouco do que você está falando, a gente abordando o espetáculo a espetáculo. Então, não sai daí. É daqui a pouco, aqui no Segundo Caderno. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, Segurança. trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Segundo Caderno está de volta hoje falando de teatro com um dos principais grupos aqui de João Pessoa, o Alfenim. Comigo aqui o Márcio Marciano, o criador do grupo. Mas a gente estava falando das ideias que você trouxe, da relação com o público, e eu queria ilustrar um pouco do que você falou com os espetáculos. Começando aí com o elogiado Quebra-Quilos, que foi o primeiro, montado em 2007. O que era, do que trata exatamente o Quebra-Quilos? O Quebra-Quilos, como eu vinha de São Paulo, a primeira coisa que eu fiz chegando aqui foi estudar um pouquinho a história da Paraíba, porque não teria muito sentido eu trazer um tema de São Paulo para encenar aqui. Eu teria que me aclimatar aqui a essa realidade e extrair dela algum assunto de interesse para poder fazer um espetáculo. E aí eu tive a grata surpresa de conhecer esse fato da história da Paraíba, que é a Revolta dos Quebra-Quilos, que aconteceu no final do século XIX, no período de implantação do sistema métrico decimal. O que aconteceu é que os lavradores, quando iam para as feiras, sobretudo em Fagundes, lá na região de Campina Grande, eles se revoltavam contra o novo parâmetro de medidas que estava sendo imposto pelo governo imperial. E isso gerou uma série de conflitos. Havia também uma alta muito grande de impostos por conta da Guerra do Paraguai, e foi uma revolta que foi sufocada pelas forças da corte do Rio, né, que subiram aqui para Paraíba, para o sertão, e que antecipou em um pouco mais de 20 anos o massacre de Canudos. Sim. Foi um primeiro genocídio em nome da modernidade no Brasil, né? Porque a ideia do quebra-quilos das medidas era o Brasil se adequar ao sistema métrico mundial para que as trocas internacionais comerciais fossem mais fáceis. E isso foi feito, né, à custa de muito sangue, do sangue paraibano. Eu achei que era um excelente assunto para começar a trabalhar com o Alfenim aqui em João Pessoa. Esse moço é o capitão? Diga pra menina não fazer perguntas. Obedece a patroa. É uma autoridade imperial. Diz qual deve ser a medida das coisas, mas não sabe o valor que elas têm. Está na hora de você ir pra rua. Pronto, só para a gente ter uma noção, quantas pessoas tinham em cena, quantos atores tinham em cena e músicos? Eram 6 atores em cena. Foi o espetáculo com menos gente, inicialmente, na primeira versão. Depois, na segunda versão, foram incorporados mais 2 músicos, e inclusive que faziam parte da cena também. Aí ficaram 8 ao total. Que se tornou uma característica do grupo, é ter música em cena também. Sim. Né, que você estava falando. Milagre Brasileiro também tem um fundamento histórico, né? Sim, aí depois de estudar um tema mais regional,
do Quebra-Quilos, a gente optou por falar do desaparecido político, que é um tema nacional, uma ferida aberta ainda. E então a gente colocou a árdua tarefa de tocar nesse assunto, que é muito difícil, é muito doloroso falar desse assunto, e a gente conseguiu uma repercussão muito forte com o Quebra-Quilos, com o Milagre, porque além de ser um tema muito contundente, a forma do espetáculo era uma forma absolutamente experimental. Cheiro de fezes de borracha, suor e diesel, partida do motor, interrogatório, farão perguntas, dirão motivos, a sirene me faz ranger os dentes, as curvas atiram meu corpo contra as paredes metálicas. Vejam, senhores, a foto na primeira página do álbum de família. Não é comovente a atmosfera de paz e de esperança que ela transmite? Estamos em dezembro de 1968. Faltam poucos dias para o Natal. Fazer o Quebra-Quilos foi meio que aplicar os procedimentos que, de certo modo, eu já usava em São Paulo. Certo. O Milagre Brasileiro foi uma verticalização no processo experimental de composição da cena, e isso resultou numa forma muito mais híbrida, muito mais estranha aos olhos do público. Então foi uma reação, no começo, meio comedida, mas que depois a gente fez temporadas e temporadas de sucesso. Porque o Milagre é um dos espetáculos que mais repercute, né? mais falados. O Milagre teve também uma repercussão nacional muito forte, né? A gente fez uma temporada em São Paulo com um espetáculo, chegou a ser indicado ao Prêmio Shell na categoria música, com o espetáculo em São Paulo. Né? Para você ver como houve uma repercussão de público e crítica, além aqui do público de João Pessoa. A partir do Milagre é que a gente começou a ter uma repercussão nacional. Olha. Foi com o Milagre que a gente amplificou o público. Então, quando o Deus da Fortuna estreou, já era um nome nacional. E foi curioso, porque depois de uma experiência de proximidade da cena com o público, que era o Quebra-Quilos, e, de certo modo, o Milagre também, a gente sentia a necessidade de fazer um teatro, um espetáculo, para se apresentar em qualquer lugar, porque a gente queria ampliar o público. Então, a gente resolveu fazer uma comédia. Iniludível público! Eu sou a imagem viva de Zalgomin, o Deus daqueles que querem ser felizes. Foi nessa posição que senti ele se aproximar. Estava às minhas costas e segurou com força meus cabelos. E a senhora não reagiu, não gritou? Dei uma mordida também. E então? Aí ele ficou mais excitado. O Deus da Fortuna, essa comédia, embora tenha estreado no espaço pequeno, ele percorreu o Brasil inteiro e se apresentou em todo tipo de espaço. Em universidades, em espaços públicos abertos, em ginásio, em salão de igreja, em muitos teatros. A gente, com o Deus da Fortuna, a gente fez o palco giratório, que é o projeto de circulação do SESC. Com esse projeto de circulação, a gente apresentou nas 5 regiões do Brasil. Foram mais de 30 apresentações do espetáculo. E como era uma comédia, ele tinha uma exigência formal muito grande, por um lado. Por outro lado, a encenação se permitia adaptar-se a qualquer espaço, que era um dos pressupostos de origem do espetáculo. Temos que fazer um espetáculo para atingir todo tipo de público, sem a necessidade de depender de iluminação, de cenografia. Se tiver, ótimo, é melhor, porque fica plasticamente muito bonito o espetáculo. Se não tiver, o grau de comunicação tem que ser efetivo a ponto de a gente poder fazer no meio da rua. E foi o que a gente fez. E com isso a gente circulou o Brasil inteiro, com o Deus da Fortuna. E o curioso é que depois dessas 3 experiências, vocês fizeram um espetáculo de rua e um monólogo, né? Vocês estão trabalhando, assim, experimentando o tempo inteiro. Né? E essa experiência, a experiência nunca ela parte do nada, ela sempre parte da reflexão do que aconteceu anteriormente. Então a gente foi acumulando essa experiência e sentiu que, se por um lado era importante abrir a cena para maior público, isso culminaria em ir para a rua. Por outro lado, como é necessário também trabalhar o teatro na sua relação mais íntima, a gente pensou em fazer
um experimento que é com a Zezita Matos, que é um monólogo, que é o Brevidades. Que é o Brevidades, e que é um espetáculo que exige, no máximo, 30 pessoas na plateia. Então, a gente abriu 2 extremos a partir da experiência do Deus da Fortuna, que foi fazer uma experiência na rua. O Histórias de 100 Réis era uma coisa muito curiosa que a gente quer retomar um dia. A gente abria uma câmera na rua e fazia um leilão para que as pessoas da rua contassem... Uma câmera. E a gente registrava esses depoimentos das pessoas que, de boa vontade, queriam falar sobre si ou contar alguma história. E toda a ação era em torno da narrativa desses testemunhos que iam aparecendo. E a primeira parte era justamente coletar os depoimentos. A gente fazia um leilão. A gente punha uma placa escrito: compro sua história, pago à vista. Né? Depois, como ficou muito difícil de leiloar, porque as pessoas inflacionavam e a gente não tinha dinheiro para pagar, a gente refez a placa, era: compro sua história, pago à vista até R$5. Certo. E as pessoas iam para receber os seus R$5. E a gente tem um documentário de alguns desses depoimentos, um documentário de 15 minutos, com uma edição de alguns desses depoimentos que a gente captou aí pelo Brasil. Está disponível no YouTube? Está disponível no YouTube. Na nossa página tem o link para esse documentário, que é uma experiência muito intensa, porque a qualidade de atenção da rua para alguém que não está representando, mas que está falando de si mesmo, é muito forte. E isso faz com que crie-se a roda em torno da pessoa, e ela, com o microfone na mão, assim, tranquilamente, ela dá o recado de contar a sua própria história. Que legal. E o Brevidades, a gente teve o privilégio de trabalhar com Zezita Matos, que foi um desafio que eu coloquei para ela. Porque ela, com a idade dela hoje, eu propus que ela fizesse uma personagem que está impossibilitada de atuar porque está com o mal de Alzheimer. Então, você propor para uma atriz de mais de 70 anos um tema assombroso como esse, você precisa ter uma atriz de fibra para encarar o desafio de se colocar nessa situação do Alzheimer. E a Zezita faz isso belamente. Perfeito. Né? Eu vi o espetáculo e ela realmente... É incrível, porque ela convida as pessoas para sentar na cadeira ao lado dela e para trocar com ela. E é uma relação de proximidade tamanha que não há espaço para texto decorado. Uma parte do espetáculo ela improvisa a partir do que o público oferece para ela. E o mais recente, já montado por vocês, é Memórias de um Cão. Isso. Né? Que também tem um fundamento histórico, se eu não me engano. O Memórias de um Cão, a gente estava vivendo no Brasil um momento bastante estranho, né? Conturbado. E nessas horas a gente sempre resolve voltar ao Machado de Assis, porque se há alguém que entendeu a alma brasileira, a mentalidade brasileira e como o processo de dominação, né, se estabelece na sociabilidade brasileira, é o Machado de Assis. De que ano é o Memórias de um Cão? O 2015, estreou em 2015, bem recente. Poeira de ideias, meus olhos traduzem, imagem perdida, meus olhos relam, ó velho amigo, serviu um companheiro fiel e escudeiro. A gente passou um ano estudando a obra do Machado e, sobretudo, um romance, que é o Quincas Borba, que é uma personagem que nomeia o próprio cão com o seu nome. Então, tem 2 personagens Quincas Borba, o homem e o cão, e a partir dessa ambiguidade do que é humano e o que não é humano, né, e da teoria estapafúrdia que ele cria do humanitismo, é que ele vai construindo um painel das relações de dominação que existiam no Brasil naquela época e que estão presentes até os dias de hoje.
E esse espetáculo ele recebeu o patrocínio da Petrobras de manutenção. A gente estreou aqui já nessa sede, na Casa Amarela, fez uma temporada aqui e depois saiu percorrendo, circulou pelo Brasil. Já tem mais de 80 apresentações no currículo. Nossa. E para a gente encerrar, tem projetos novos saindo aí, né? Vocês acabam de lançar um CD com o Baluarte, que é um grupo fantástico aqui de João Pessoa, e tem mais 2 espetáculos. Então, eu queria que você falasse aí desses projetos aí para 2018 e 2019. Então, o projeto artístico da UFENIM, ele não cabe dentro da cena somente. A gente sente necessidade de começar a visitar outras linguagens, até para hibridizar um pouco a cena, ou então para fazer experiências em outras linguagens. Como a música no UFENIM é muito forte, que são composições autorais, que são desenvolvidas ao longo do processo de criação do espetáculo, a gente resolveu registrar num CD as canções, as composições dos 3 primeiros espetáculos. Né? Então, é um CD híbrido, porque ele tem alguns fragmentos de cena que servem para circunstanciar a canção, e a canção que ganha uma autonomia quando ela é ouvida fora do espetáculo. E na interpretação do Baluarte. Com os atores e atrizes do UFENIM. Com os atores também. E com os músicos do UFENIM também. Então, a gente fez o lançamento aqui na Casa Amarela, eram 12 pessoas em cena. Nossa. Né? E é também uma forma de registrar o processo. Fazendo um misto de espetáculo com show. Era um show-espetáculo. Né? Porque a gente reproduzia alguns fragmentos de cenas que serviam como uma espécie de localização temática da canção, e depois executava a canção na autonomia dela. Agora, a gente deve estrear, no final de setembro, provavelmente, um novo espetáculo, que também ele parte de um estudo histórico. Ele é inspirado nos diários de uma menina que viveu em Diamantina, no século XIX. Essa menina se chama Helena Morley, e o livro dela se chama Minha Vida de Menina. Então, a gente partiu desse livro, que, na verdade, são 3 anos de diário, de anotações diárias dela, e, a partir daí, a gente está desenvolvendo uma dramaturgia autoral e bastante experimental, com uma parte do elenco do grupo. Né? Então, esse deve estrear agora, em setembro. Tem um segundo projeto. O nome provisório, pelo menos, de... O nome provisório é Histórias de Mocinha, porque ela não é mais menina e ela ainda não é propriamente... ela vive naquele limbo da passagem da infância para a idade adulta, e isso num momento histórico que é diferente do atual. Né? Hoje a gente fala muito em adolescência. Naquele período, aos 13 anos... uma mulher era educada para virar mãe, casar e ter filhos. Então, é um limbo que a gente tenta, de algum modo, trazer para a atualidade. É disso que trata esse novo espetáculo. Em paralelo a isso, a gente tem um outro processo de estudos mais fechado, que é uma espécie de comemoração dos 10 anos do UFENIM, que a gente reuniu as 3 atrizes que estavam na origem do grupo para um projeto, que são Zezita Matos, Verônica Cavalcante e Soia Lira. Então, a gente está fazendo um estudo para um novo espetáculo, com as 3 em cena. A gente já começou a ensaiar, que esse deve estrear no começo do ano que vem. Também a gente deve estrear no começo do ano que vem um novo espetáculo, que o título provisório é Desertores, que acabou de ser selecionado no projeto Rumos Itaú Cultural. A gente vai fazer um processo de estudos que deve ser aberto agora em outubro, e a gente deve estudar até o final do ano, comecinho do ano que vem, e provavelmente para março a gente deve abrir esse novo processo para o público, para discutir com o público uma nova perspectiva de dramaturgia que vem por aí. E esse é muito voltado para o momento de transe que o Brasil está vivendo hoje. Essa terra em trânsito. Dessa terra em trânsito. Apesar da gente partir dos escritos do Brecht, de um material que ele escreveu ao longo de muito tempo na vida dele, mas que não concluiu, que se chama Complexo Fatser, a gente vai partir desse material, mas a ideia é tematizar a situação do Brasil da atualidade. Entendi. E quem está em casa, como é que pode acompanhar
o Alfenim, redes sociais? Então, a gente tem a nossa página no Face, Coletivo Alfenim, tem também o nosso site, que é Coletivo de Teatro Alfenim, e lá a gente mantém o blog sempre com atualização, com textos, com tudo o que a gente vai produzindo, ou com reportagens que são feitas a partir do trabalho da gente. Márcio, brigadão pela esse delicioso passeio pela produção do Alfenim nesses 10 anos. Brigadão mesmo. E boa sorte e sucesso para mais 10, 20, 30 anos aí. Obrigado. Eu que agradeço aqui a gentileza e a atenção de alguém que acompanha o trabalho do Alfenim desde a origem. Valeu. Brigadão, Márcio. O Segundo Caderno vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau.